Olá, queridos amigos do canal Barril de História, bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo vai ser o risco de negar a ciência. E esse tema foi escolhido porque temos hoje muitos negacionistas, né? Gente dizendo que a Terra é plana, que deve tomar cloroquina ou hidroxicloroquina para o SARS-CoV-19. No começo da pandemia diziam que era só uma gripezinha, que não era uma doença tão grave e tal. Então hoje a gente vai ver, lembrando um fato histórico, né, o perigo de se negar a ciência. Hoje, basicamente, quem está negando a ciência são pessoas ligadas à extrema-direita, a um discurso negacionista e tal. Mas vamos ver quando isso aconteceu num político de esquerda, no governo de Johann Stalin. No governo de Johann Stalin, Nikita Khrushchev e demais governantes da antiga União Soviética, teve um homem chamado Trofim Lysenko, que teve poderes absolutos ali na agricultura da antiga União Soviética, né? Desculpa aí pelo erro. Então, esse homem nasce na Ucrânia, eu vou colocar a imagem dele aí para vocês. Ele nasce na Ucrânia, em Kiev, né? Ele trabalhou no Instituto Agrícola de Kiev, tem grande influência lá e morre em 1976, em 20 de novembro, coberto por honras de governos, né, de Estado ali, dada por diversos governos, desde Johann Stalin aos seus sucessores, que também deram honras de Estado a ele. Então, assim, esse cara foi ganhando cada vez mais poder e tal. Ele, em 1935, ele fica à frente da Associação das Ciências Agrícolas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas antes disso ele já tinha muito poder, assim, tudo que ele fazia tinha força de decreto, as pessoas eram obrigadas a fazer. E ele era um grande negacionista. O que ele mais negava era as chamadas leis de Mendel, né? Tem aí a lei de Mendel I, lei de Mendel II. Quem foi Mendel, né? Gregor Johann Mendel foi um monge agostiniano, um cara que considerado o pai da genética, né, com as suas leis aí de hereditariedade e tal. Mas Lysenko não acreditava na hereditariedade, na genética, nada disso, né? O que o Lysenko e o Johann Stalin também acreditavam era, por exemplo, nas teorias de Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck nasce em 1744 e morre em 1829. Foi um importante cientista francês, né? Porque ele foi o primeiro a falar ali da teoria da evolução das espécies, que mais tarde foi retomada aí por Charles Darwin, que fez uma teoria mais acertada. Mas hoje, boa parte dos estudos de Lamarck são contestados, ou não validados, vamos dizer assim. Entre outras coisas, seria a amputação, né, que seria herdada ali pelos descendentes de um animal, por exemplo, amputado. Se cortasse a cauda do rato, os descendentes nasceriam sem cauda. Experimentos nesse sentido provaram que isso não é verdadeiro. Mas Lysenko, embora não admitisse, tinha uma grande influência aí de Lamarck, né? E, para completar, Lysenko conheceu um filósofo, né? Ele tinha grande influência de um filósofo aí, que era uma espécie de Olavo de Carvalho, só que com influência na área da agricultura, lá na União Soviética. E o nome desse filósofo é Isaac Presente. Presente conhecia Lysenko e a partir de 1934 eles trabalham juntos no laboratório de Lysenko, né? E tal. Agora, assim, tudo bem, a gente já falou aqui de Lysenko, que ele é um negacionista, que ele não tinha grandes conhecimentos de genética e tal. Mas por que Johann Stalin coloca e dá poderes a eles absolutos assim, na área da agricultura? Bem, um dos motivos foi a coletivização forçada que a União Soviética fez do campo, né, da área rural ali do seu território. Onde, na época a União Soviética era o maior país do mundo, geograficamente falando. E essa coletivização forçada fez com que muitos fazendeiros, agricultores saíssem de suas terras e não quisessem mais plantar. Com seu grande poder de oratória, Lysenko acabou convencendo essas pessoas a voltarem a plantar, a produzir na terra e tal, ali baixo a sua influência, né? Inclusive os estudos de Lysenko, os pseudos estudos de Lysenko, ficaram conhecidos como Lysenkianismo. Que era o Lysenkianismo, por exemplo, ideias que você poderia plantar
trigo no inverno da União Soviética. Agora o inverno da União Soviética é menos 30 graus, menos 20, menos 15 graus abaixo de menos 15 graus Celsius abaixo de zero, né? E nessas condições ele dizia que poderia sim plantar trigo, que o trigo poderia dar cevada, a semente de trigo, né? Ideias assim, sem pé nem cabeça, que Lysenko tinha. E como o Johann Stalin estava à procura de alguém que privilegiasse a prática, né? De certa forma, Lysenko caiu bem à vista de Johann Stalin, né? E o resultado dessas crendices de Lysenko foi a grande fome causada na Ucrânia. Ali, em volta de 3 milhões e meio de pessoas morreram, né? Aí, claro, um autor ou outro tem uma discordância entre o número, mas o fato é que milhões de pessoas morreram em decorrência da fome. Isso foi atribuído às políticas de Lysenko que eram impostas por decreto. Como ele negava a genética, dizia que as plantas próximas não competiam entre si, o resultado disso foi grandes fomes e miséria, como você vê na imagem, né, pessoas passando fome em condições esqueléticas e tal. Inclusive, a autora Prêmio Nobel de Literatura, né, a Stelvana Alexievich, em A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, ela diz o seguinte, aí esse livro foi relatos que ela colhe praticamente, né, e escreve esse livro. Então, eu vou colocar aqui, entre aspas, uma pessoa lá que ela coloca um relato, né. Te digo em segredo. Fiz amizade com Oksana. Ela era da Ucrânia. Ouvi dela pela primeira vez a respeito da terrível fome na Ucrânia. Holodomor. Holodomor era como conhecia-se a grande fome da Ucrânia, e até hoje se fala isso em ucraniano, né, mas, e tal. Já não encontrava nem sapos nem ratos, tinha comido tudo. Metade das pessoas do povoado dela tinha morrido. Morreram todos, os irmãos mais novos, o pai e a mãe. E ela se salvou porque à noite roubava estrumes de cavalo do estábulo do Kolkhoz. Kolkhoz eram as terras forçosamente coletivizadas na antiga União Soviética. E comia. Comia. Aí, entre aspas, o que ela falou, né? Quente não entra na boca. Mas quando está frio a gente consegue. Melhor congelado. Tem cheiro de feno. E eu dizia, Oksana, o camarada Stalin está batalhando. Ele está acabando com os sabotadores. Mas são muitos. Não, ela respondia, você é boba. Meu pai era professor de história e me falava, um dia o camarada Stalin vai responder por seus crimes. Bem, aí é um resultado das políticas de Trofim Lysenko, né? Grande fome, morte na Ucrânia e tal. E perseguição. A partir da década de 30, o Nikolai Vavilov, que inicialmente tinha contribuído na esperança de ensiná-lo, de tirar ele desse caminho da pseudociência, começou a criticar o Trofim Lysenko. O resultado foi que ele foi preso. Aí você vê a imagem de Nikolai Vavilov, pai da genética russa e tal. Ele já feliz ali com a planta, né, meio que abraçado, e depois ele é abatido, preso. Ele foi preso pela NKVD, Polícia Secreta da União Soviética, a imagem do slogan da NKVD, né? 3 anos depois ele morre de inanição, ou seja, morre de fome. Né? Ele que queria acabar com a fome, com a miséria, e ironicamente acaba morrendo de fome. Nikolai Vavilov, um importante físico da União Soviética. Aí ele tinha sido perseguido e preso pela crítica que ele fazia a Trofim Lysenko, por ser considerado de família burguesa, né, lá na União Soviética, e também por ser considerado influenciado pela ciência burguesa, capitalista, mendeliana e tal. Essas fantasias, essas loucuras que tinham Trofim Lysenko e Johann Stalin também. Né? E aí, o Lysenkianismo, como ficou conhecido as ideias de Lysenko, contaminou sobremaneira a União Soviética, a ponto de chegar nas escolas soviéticas. Então vamos ver o que era ensinado à época de Lysenko nas escolas soviéticas, que depois se tornaram boas escolas de qualidade, inclusive, mas na época contaminadas pelo Lysenkianismo, principalmente na época de Johann Stalin. Vamos lá o que era ensinado na época, né? Entre aspas, os cientistas soviéticos, baixo as ordens de Lysenko, provaram cientificamente que os genes não existem na natureza. Isso segundo Lysenko, né? Os genes é uma parte mítica das estruturas viventes
que nas teorias reacionárias, como o ex-manismo ou o mendelismo, morganismo, determinam a herança. Então ele considerava aí os genes algo mítico, inclusive. O cara era absurdo, né, assim, de negacionista. Vamos lá pegar aqui já no governo de Nikita Khrushchev, né, em 5 de março de 1953, Johann Stalin morre, e aí entra ao poder Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev faz um processo de desinstalização do poder lá na União Soviética, que foi desfazer mais ou menos o culto à personalidade e algumas políticas de Johann Stalin, né? E tal. Ele fica no poder de 53 a 64. Em seu governo é permitidas as críticas a Lysenko. Não a crítica do Estado, não das instituições do Estado, mas as críticas das pessoas, né, comuns, sem serem, ou cientistas, sem serem perseguidos pelo NKVD, presos e torturados e tudo mais, né? Mas no seu governo de Nikita Khrushchev, que vai até 64, não é permitido a crítica do Estado. Enfim, o historiador o holandês, né, Frank de Cotta e tal, escreveu um livro chamado A Grande Fome de Mao, né, A Grande Fome de Mao Tse Tung, de 1958 a 1962. Eu vou aqui ler um trecho do livro dele, mas só um trecho final. Vou colocar uma citação maior aí para vocês, mas eu só vou ler a parte final para o vídeo não ficar tão longo. Então eu vou ler aqui, entre aspas, né? Toda sorte de experimento foi tentada para aumentar o peso dos porcos, alguns deles inspirados na teoria solarante de Trofim Lysenko. Então veja, Lysenko influenciou até Mao Tse Tung, e o resultado, segundo o autor aqui, Franca de Cotex, 45 milhões de mortes, né? No mínimo. É claro que outros autores colocam ali 30 milhões e tal, aí é claro, depende de onde você esteja lendo, mas Franca de Cotex fala no mínimo 45 milhões de óbitos, de mortos. Aí você vê imagens de Mao Tse Tung e das pessoas passando fome e morrendo na China. Mas eu não coloquei imagens de pessoas morrendo, só dos famintos ali, para não colocar imagens tão duras, né, e tal. Bem, voltando para a União Soviética, né, nos anos de 1964, na Assembleia Geral da Academia Russa, o importante físico nuclear, hoje Prêmio Nobel da Paz, já falecido, né, o Andrei Dmitrievich Sakharov, faz a seguinte crítica a Lysenko, né, entre aspas. Ele, no caso Lysenko, é responsável pelo vergonhoso atraso da biologia soviética e da genética em particular, pela disseminação de visões pseudocientíficas, pelo aventureísmo, pela degradação do aprendizado e pela difamação, disparo, prisão e até morte de muitos cientistas genuínos. Né? Essa crítica foi feita numa instituição russa, porque a partir de 1964, com a saída de Nikita Khrushchev, foi permitidas as críticas a partir das instituições de governo da antiga União Soviética. Então veja, Trofim Lysenko foi um cara que causou muito dano à União Soviética, influenciou a China na grande fome de Mao também, no que o Mao Tse Tung chamava de grande salto adiante, coletivização e ideias fraudulentas ali de Lysenko, para nos mostrar o seguinte: uma pessoa que ela acredita que a Terra é plana, que o homem nunca pisou na Lua, que a vacina não deve ser tomada e tal, ela prejudica ela, no máximo a família dela e alguém ou outros que acreditem nisso. Agora, quando tem poder político, imenso poder político, como teve o Lysenko, apoiado, por exemplo, sobretudo no governo de Johann Stalin, os resultados podem ser desastrosos, né? Não estou falando aqui que vai se repetir essas coisas no Brasil, porque é como Karl Marx dizia em 18 de Brumário, a história não se repete a não ser como caricatura. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a ciência é para os cientistas. Né? Quem deve mexer com ciência, falar o que deve ser tomado de decisão, são os cientistas. Não adianta. Um bom governo ele tem que apoiar a ciência investindo na estrutura dos cursos, investindo nos laboratórios, insumos, equipamentos de ponta, abrindo novos cursos para a formação de cientistas, melhorando, né, a qualidade dos professores com qualificação, até no estrangeiro e tal, destinando mais verba. Isso que faz um bom político. Agora, falar o que você deve fazer, o que deve ser tomado para tal doença, não se faz. E o exemplo da antiga União Soviética, baixo o controle ali de Trofim Lysenko na agricultura, não mostra quanto isso, num caso mais extremo, pode ser perigoso. Né? E aí, a ciência é para os cientistas. Eu, por exemplo, não sei pilotar um avião e nunca fiz nenhum curso. Imagina eu pegar aí um avião e sair andando com ele por aí. O resultado é óbvio, ele vai cair, né?
porque eu não tenho conhecimento, tem que deixar isso com um piloto que estudou, se preparou e tal. A mesma coisa a ciência. Esse vídeo é para mostrar que a gente deve respeitar a ciência e acreditar nela, que a nossa melhoria de qualidade de vida e de expectativa de vida veio graças à ciência, né? Então, espero ter contribuído de alguma forma. Se você gostou, dê o like, compartilhe, comente. É sempre uma honra tê-los aqui. Um forte abraço e até uma próxima.